Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Sem mais perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. A partir do versículo 8, quantos encontraram, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom. Habita lá, ordenei uma viúva que te sustentasse. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele o chamou e disse-lhe: Traz para mim, peço-te, um vaso com um pouco de água, para que eu beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: Traz também um pedaço de pão. E respondeu ela: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhamos 2 cavacos e vou prepará-lo, um para mim e outro para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Coloca a tua Bíblia aí no ladinho da igreja. Coloca aí, vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, fala com a tua igreja, Senhor, que não seja eu falando de mim, Pai, mas que a tua igreja esta noite receba esta palavra em nome de Jesus. Se assenta aí um pouquinho. Queridos e amados irmãos, Igreja de Cristo, era tempo difícil. O texto que agora lemos nos mostra um tempo difícil do povo de Israel. Era tempo em que muita fome, tempo de sofrimento. O poço estava seco, os riachos e lagos tinham se secado, a fome estava por toda parte, desespero e sofrimento se apoderou-se daquela nação. E o texto que nós lemos, nós vemos agora uma mulher viúva falando com Elias, que tão certo como vive o teu Deus, Elias. Essa mulher já estava falando que o Deus de Elias já não era o Deus dela, porque o sofrimento trouxe a ela um desespero tão grande. Esta mulher já estava abandonando a fé, e ela ainda fala: olha, eu só tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite, eu vou fazer um bolo para mim e outro para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Ou seja, em outras palavras, esta mulher perdeu a fé, esta mulher já não acreditava no Deus de Elias, e esta mulher agora está prestes a praticar um suicídio com seu filho. E nós estamos vivendo tempos iguais. A Bíblia diz, obreiros, Igreja de Cristo, que naquele tempo, o rei de Israel, chamado Acabe, fez tudo o que era errado aos olhos do Senhor. O texto diz que Acabe, ele se afastou de Deus. Acabe entristeceu o coração de Deus. O texto diz que Acabe se esqueceu da lei de Deus. Acabe esqueceu dos mandamentos do Senhor e também da santidade. Ela canta
E então chegou sobre aquela nação uma situação difícil. E estamos vivendo esses dias. Talvez na tua vizinhança você não pode estar enxergando, mas se você sair do nosso meio aqui e descer ao Mutirão, e aí ao São Francisco, se você descer nas periferias dessa cidade, vocês vão encontrar mulher com situações igual a esta. E o pior de tudo, Acabe faz uma aliança com Jezabel. Acabe se casa com Jezabel. Acabe traz uma mulher que não era da mesma linhagem, uma mulher que não comungava e não tinha o mesmo Deus de Acabe. E quando Jezabel chega em Samaria, o texto diz que Jezabel chega com seus profetas, com seu altar e com a sua fé. Acabe faz uma aliança errada, e a aliança errada te afasta de Deus. Alianças erradas tira a presença de Deus da tua vida. Nós estamos num culto de libertação. Segura, igreja, porque vem algo para você hoje ter uma noção qual é a tua posição na presença do Senhor. Alianças erradas matam a tua fé. Aliança errada acaba com o teu ministério. Aliança errada traz confusão. Aliança errada traz sofrimento. E tem muita gente sofrendo porque está fazendo e está vivendo uma aliança errada. Você pode ser um grande pregador, você pode ser doutor em teologia, entendido da palavra, você pode ter vários cursos, vários idiomas, você pode ser um doutor da lei, um doutorado, mas se você faz uma aliança errada, Deus não está contigo. E a Bíblia diz que agora a unção, o poder se afastou de Acabe. A Bíblia diz que os dons também se afastam. Porque quando você está liderando, presta bem atenção, se você está liderando, toda a sua liderança sofre se você fazer uma aliança errada. Se você está na tua casa e faz uma aliança errada, todos que habitam contigo passam por problemas. E podemos ver que agora Jezabel entra em Samaria, com seu Deus, com seu altar e com seus profetas. Sabe, obreiros do Senhor, é muito difícil a mesma fonte jorrar duas águas. É muito difícil colocar o santo e o profano. É muito difícil viver em dois pontos cocheando. Ou você é autêntico, ou você não é autêntico. Ou você tem uma identidade cristã, ou você não tem essa identidade cristã. Ou o seu CPF celestial é limpo, ou ele é sujo. E a Bíblia diz que agora Acabe faz tudo o que é errado. E a nação começa a sofrer. A situação dessa viúva foi por causa de um rei que profanou todas as leis. E agora vem o pior. Os rios secaram, os poços se secaram, porque Deus fecha as portas para quem tem aliança errada. Talvez a palavra tenha sido dura esta noite, talvez você queria ouvir algo diferente.
Mas eu estou trazendo nessa noite, para que você, nesses dias de aperto, esteja firmado com um só Deus, com um só Senhor, abraçado com o Espírito Santo. Ainda que a peleja chega, ainda que a dificuldade venha, você tem um Deus no céu que está intercedendo pela sua vida. Cuidado, cuidado quem entra na tua casa, cuidado quem se assenta no teu sofá, cuidado com quem abre a tua geladeira, cuidado com quem anda o teu filho, cuidado com quem anda a tua filha, porque muitas das vezes nós deixamos Satanás entrar na nossa casa, e depois que ele entra, começa a destruir. Quando Jezabel entra em Samaria e casa-se com Acabe, você sabe o que ela fez? Ela não sabia onde moravam os profetas, e ela começou a pegar informação. Você sabe onde mora o profeta? Começou a pegar informação, porque ela queria matar os profetas. E olha, Satanás não gosta de profeta, Satanás não gosta de servo de Deus. Tem alguém dando o seu endereço para alguém, cuidado com quem tu fala. Jezabel começou a seduzir as pessoas, para saber aonde os profetas moravam. Mas eu quero te dizer nessa noite uma coisa boa. Na casa de profeta, Satanás tem limite. Na casa de profeta, Satanás ele pode até tentar, mas ele não entra. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque casa de profeta tem anjo subindo, anjo descendo, tem carruagem de fogo, tem o Espírito Santo, tem poder de Deus. Isabel não veio sozinha. Às vezes fazemos da nossa casa morada de Satanás, porque Jezabel não veio sozinha. Ela trouxe a sua equipe. E Satanás trabalha organizado. E os servos de Deus não. Que é isso, pastor? Às vezes, missionário, presbítero Jefferson, às vezes um tapinha nas costas te convence. Não, vem comigo, entra na minha casa. Às vezes um aperto de mão te convence, entra na minha casa, bebe do meu café, come da minha comida, e Satanás só quer uma brechinha. E nos últimos dias, o que ele procura é matar a tua fé. Ele não quer te tirar da igreja, de jeito nenhum. Ele quer que você tenha alianças erradas, porque ele sabe que a sua aliança errada, você não vai subir para o céu. Mas quando tem um profeta na casa, ele fala a verdade, ainda que doa, ainda que ele tenha que passar por humilhação, ainda que ele tenha que descer no choro, ainda que ele tenha que se esconder no quarto e chorar e falar com o Senhor, mas na casa de profeta, Satanás não pode ter vez, porque o profeta do Senhor, ele fala a verdade, aonde tem pecado ele aponta, aonde tem a mentira ele aponta, aonde tem prostituição ele fala. A casa de profeta é lugar de servo de Deus. Aí você sabe o que acontece? Deus precisava de um profeta para desfazer essa situação, para ir na casa dessa viúva e tirar da mente dela que o Deus que ela falou, como vive o teu Deus, é o mesmo Deus de Elia, também era o Deus dela. E para tirar da mente dela de que ela e o filho não iam morrer, porque tinha um Deus velando pela vida dela.
Eu vou ocupar os meus minutos todos, viu, pastor? Aí Deus precisava de um profeta. Pesado vem agora. Mas Deus não achou profeta em Samaria. Que é isso, pastor? Sim. Deus foi buscar Elias na roça, no interior. Sabe por quê? Porque o profeta da cidade, ele fala profecia para massagear o coração do homem. Ele quer falar que tem carro, tem casa, tem prosperidade, mas o profeta da roça não. O profeta do interior, ele fala o que Deus manda. Os profetas de Samaria estavam tudo contaminado. Tem profeta nessa noite aqui? Ainda que te doa nas costas, fale a verdade. Ainda que você tenha que ser expulso de alguns lugares, mas fale a verdade. Aí o texto diz que Elias vai. E Deus precisava botar essa nação em ordem. Como Deus precisa fazer nesses últimos dias. Ele manda esta pandemia e ainda assim a nação está em pecado, está em desonra, está esquecendo de Deus, não vê que Deus está tentando trazer o povo para Ele desde a antiguidade. Deus tenta trazer o povo para se achegar a Ele, mas o povo quer viver no mundo. Aí Deus manda a pandemia. Aí só quem tem olhos espirituais, só quem tem ligação no céu, só quem tem vida espiritual com Deus, começa a ver que é o agir, começa a ver que é o trabalhar, começa a ver que Jesus está voltando, começa a ver que tudo que está acontecendo é o final dos tempos. Aonde Elias chega, e olha só, Deus manda Elias sair lá da caverna porque o ribeiro secou. Ele estava de boa, como diz aí, comendo, se alimentando pelos corvos, carne, água do ribeiro, água fresca, lá na roça. Aí Deus manda o ribeiro secar, Elias fica sem água. Aí ele entende, opa, sabe por quê? Porque Elias, como era um profeta da roça, do interior, Elias tinha sintonia com Deus. Elias falava com o sol, Elias falava com a água, Elias falava com o vento. Você não entendeu? Quem tem vida com Deus, fala com a água, fala com o vento, fala com o chão, fala com a terra, fala com a capa. Quem tem vida com Deus, quem tem sintonia com Deus, fala com os céus e o céu obedece. Aí Elias viu que o ribeiro secou. Estou de olho no relógio, fica tranquilo. Aí Elias, opa, a fonte secou. Tem alguma coisa acontecendo por aí. Quando as coisas apertar para você, quando as coisas apertar, você pode ter certeza que Deus quer falar contigo num particular. Quando as coisas apertam na minha vida, é o tempo que eu mais oro. É o tempo que eu mais choro nos pés do Senhor, é quando as coisas estão apertadas. Sabe por quê? Porque Satanás, ele quer fazer o seguinte. Ele quer que as coisas apertem com você e você faz igual Acabe. Sai fora da presença, faz aliança com Jezabel, começa a se afastar de Deus. Mas quando o crente é verdadeiro, a coisa aperta, ele desce. Quando o crente é verdadeiro, a coisa aperta, ele vai para o pó, ele vai para o chão, ele vai com a boca no pó, ele fala com o céu, o céu responde. Aí Elias, espera aí, tem algo acontecendo. O ribeiro secou, aí veio a palavra do Senhor e levanta-te. Quantos já escutaram essa voz de madrugada?
Levanta, divino, levanta, vai orar, porque amanhã um dia vai ser terrível para você, e se você não estiver cheio de azeite, você não vai suportar. Eu sou profeta do Senhor, e o profeta do Senhor nesses últimos dias é perseguido. O profeta do Senhor nesses dias estão sendo perseguido. Elias levanta, e Deus fala: desce, porque tem obra lá em Samaria. Levanta, Elias, daí, vai lá, porque eu ordenei uma viúva. Olha a situação. Você sabe por que Deus me traz essa palavra? Porque Deus, Ele usa a viúva para alimentar Elias. Ora, a viúva já não tinha nada, a viúva já estava em desespero. E por que a viúva? Porque ele não mandou um dos capatazes de Acabe, aonde tinha uma abastança no palácio? Não. Sabe por quê? Porque Deus não queria que Elias também se contaminasse. E Deus não quer que você se contamine. Não aceite as bandejas de Satanás. Não aceite os manjares do rei. Não faça comunhão com quem não tem comunhão com Deus. Elias chega lá e encontra a mulher falando: ó, Elias, olha interessante, faz um bolo primeiro para mim, depois você faz para o seu filho. Olha a situação. Ela só tinha dois, um para ela e um para o filho. Mas ele fala: traz água para mim, e depois eu quero pão e água. Meu Deus. Eu quero pão e água. E a mulher fala: tão certo como vive o Senhor teu Deus, Elias. Essa pandemia tem gente falando: olha, é o teu Deus, não é mais meu. Essa pandemia tem gente praticando suicídio. Talvez você não esteja ligado, mas eu sou um pesquisador das coisas, dos acontecimentos. Mas muitas pessoas já tiraram a sua vida. Muitas pessoas já não querem mais viver. Sabe por quê? Porque está em desespero. Está pensando que vai acontecer amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. As horas seguintes não nos pertencem. Vamos para o final, tenho 10 minutos e eu ainda quero orar por uma pessoa aqui que Deus me mostrou. Aí Elias entra e a viúva fala: olha, eu só tenho um pouco de farinha e um pouquinho de azeite. Vou fazer um para mim e outro para o meu filho, para que comamos e morramos. Agora olha que interessante. Elias fala: não, faz primeiro para mim. Aí você sabe o que acontece? Chegou naquela mulher a fé. Chegou naquela mulher porque ela viu que o homem que estava pedindo era diferente. Quando você chega perto de alguém que está sedento pela palavra, que está necessitada de ouvir você falar do amor de Cristo, quando você se aproxima, presbítero Alex, de um homem que está sem Deus, há uma unção diferente que atrai a presença de Deus. Por quê? Porque você é um representante do céu, e quando o Espírito Santo chega, quando ele chega perto de alguém necessitado, logo as lágrimas descem, logo a convenção vem. Quando você chega perto de alguém que está necessitado e você tem Deus na tua vida, muda tudo. Aí ela falou assim: olha, peraí, tem alguma coisa errada. Esse homem é diferente. E o texto diz assim, e Elias disse: não temas, vai
e faz como te disse. Não temas. Sabe o que Deus me fala aqui essa noite? Para você, não temas. Não temas. Você não entendeu. Talvez você esteja passando uma situação difícil, mas eu quero te dizer nessa noite que Deus está falando: não temas. Não temas. Não temas. Não temas, porque Ele está no controle de tudo. Não temas. Tenha fé em Deus. Não temas, igreja do Senhor. E o texto diz agora, para finalizar, que a mulher foi e fez conforme Elias ordenou. Se nós observarmos os estatutos, se nós observarmos a palavra do Senhor, vou terminar aqui, ninguém perecia. Se nós obedecêssemos pelo menos uma parte, ninguém perecia. Se nós estivéssemos totalmente dispostos a estar debaixo da mão do Senhor, ninguém sofria. A vida dessa mulher estava encerrada. A vida desta mulher estava nos últimos dias. Ela própria declarou. Mas o texto diz que ela fez conforme a palavra do Senhor, e a prosperidade chegou. Aí 3 anos e meio que Elias profetizou sobre a seca daquela nação que não ia chover, os 3 anos e meio foi multiplicado o azeite, foi multiplicada a farinha. Aquela mulher não faltou na vida dela, aquela mulher foi próspera, porque ela acreditou no homem de Deus. Agora você imagina, quem só tinha um bolo para ela, para o filho, para depois morrer, passar 3 anos e meio se alimentando com fartura. Aleluia. Fica de pé, o texto é maior, mas a gente vai terminar aqui.